Salve, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Eloá Nunes, sou aqui de Goiânia, tenho 38 anos, sou atora, cantora, compositora. Vim hoje falar sobre saúde mental, vou fazer minha autodescrição aqui para vocês. Eu sou mulher lésbica, LGBT queria mais, masculina, tô de cabelinho curtinho, cabelinho enroladinho, sou parda, narizinho de batatinha, boquinha de godê, tô com uma blusa xadrez roxa de flanela, por baixo tô com uma blusinha cinza, calça jeans, anelzinho de coco para representar a classe. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Então, pessoal, esse é o projeto podcast do Básico até a distribuição em rede, que foi contemplado pelo edital 12 de 2023, a Lei Paulo Gustavo de promoção da cultura LGBTQIAPN+, e demais áreas culturais, realizado pela Lei Federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente. É uma alegria muito grande. Vou agora apresentar para vocês os meus convidados, tá? Eles vão apresentar para vocês. Estou aqui com a Luna, psicóloga, e o Eric, psicólogo também. Vou deixar a apresentação para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, sejam bem-vindos, se apresentem. É um prazer estar com vocês aí hoje. Fica à vontade. Tá certo. Olá, pessoal. Me chamo Luna, fazendo aí, então, a autodescrição, né? Eu sou branca, sou magra, bem magra. Meu tom de pele é branco, meio amarelado. Eu estou aqui com uma regatinha preta. Por cima dessa regata, uma blusa de frio. Eu acho que é isso. Cabelos encaracolados, curtos. E, bom... Maravilhosa, fantástica. Então, Eric, faz sua descrição. Sou Dom Eric, se apresente. Sou transmasculino, vou fazer minha autodescrição. Eu tô com uma camisa jeans azul, por dentro uma blusa preta com uma logo colorida, né, azul e rosa. Sou pardo, tô com cabelo curto, preto, e estou com um óculos com armação preta, meio hexagonal quadrada. Muito bem-vindo, Eric. Obrigado. Luna, bem-vindos. Então, vocês já estão sabendo que o tema aqui hoje é saúde mental, né, voltado aí para a nossa comunidade LGBT, que é a PN+, né? Então, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente abrir a mente, a gente falar sobre o tema, né? Como vocês veem, não só como pessoas LGBTQIAP+, né? E também como profissionais, né, da saúde mental, né? Eu também sou terapeuta holística e também sou paciente, né? Faço terapia, psiquiatria, psicólogo, tá tudo em dia. Então, esse papo vai ser bom para mim, para vocês e para a galera que está assistindo a gente. Então, gente, eu peguei alguns dados aqui que o Brasil atualmente está em 4ª posição entre os piores países, né, de saúde mental, né? Só fica aí supera a África do Sul, Reino Unido, Uzbequistão, e também tem uma controvérsia aí também, né? Um impasse que, apesar do Brasil estar em 4º lugar, a América Latina é os campeões do bem-estar, né? Tipo, o top global está em Uruguai, Costa Rica, Salvador, Venezuela, Panamá, né? E a gente eles são os melhores de saúde mental, e o Brasil está aí em 4º lugar nesse quesito de saúde mental, né? Houve uma pesquisa aí que, na comunidade LGBTQIAPN+, 41% dos jovens, né, da nossa comunidade consideraram já o suicídio, né, comparado aos heterossexuais, né? Então, vamos voltar para esse tema, né, esses dados que eu passei para vocês, né? 41% de jovens da comunidade LGBT já consideraram suicídio, né? Tem Sim. A saúde mental aí, depois eu vou trazer outros dados. Então, vamos começar com a Luna. Você já se apresenta, qual que é o seu trabalho, a sua área, e fala um pouquinho de sua opinião. Eu acho que, de início, a partir do que você falou, acho que já vale, né, aqui, entender que saúde mental é uma questão de saúde pública, né? A gente tem esse conceito aí muito predominante de que saúde mental a gente tem que conseguir a nossa própria. Né? Mas não, é uma questão de saúde pública. Eu tenho Deus, né? Tem muita gente que fala, eu tenho Deus...
né? E então, Deus é meu psicólogo. Então, e aí, bom, eu acho que é uma questão de saúde pública, isso vai ficar bem, bem marcado aqui na nossa conversa. Mas só me apresentando, Sim, né, sim. por que eu faço, enfim. Por favor. Eu sou psicóloga, atualmente meu ganha-pão é na psicologia clínica, mas eu também sou psicóloga social e eu atuo na universidade, dentro de um projeto de extensão. O projeto base, ele chama Coletivo Camaleoa. Dentro desse Coletivo Camaleoa, a gente tem um subgrupo, que aí é o Grupo Conecta, e esse Conecta, ele é um projeto de saúde mental voltado para a população lésbica e bissexual aqui de Goiânia. Que eu tive o prazer de conhecer, né? Tive o prazer, foi lá que eu conheci a aluna, e muito obrigado pelo convite e por estar aqui novamente, tá? Pode continuar, só para deixar claro. Sim, foi lá que a gente se encontrou, né? Então, e aí, esse projeto, eu acho que tem tudo a ver com a minha participação aqui. Porque o Conecta, ele é um projeto também de potencialização das vivências lésbicas, né? Pensando aí na saúde mental, e não só na saúde mental, estritamente saúde mental, mas tudo que envolve isso, né? Que é a possibilidade dos projetos de cada pessoa se coletivizarem, e aí de cada pessoa, especificamente a população lésbica e bissexual. Mas quando a gente se trata aí da população LGBT, esse senso de coletividade, esse senso de comunidade, hoje em dia ele está sendo muito minado, né? Muito minado aí pelo individualismo, enfim, que está no tipo, nosso se você sistema, quer, né? Tipo, se você quer, aguenta, né? Você quer, aguenta, se vira. Você que quis, como se fosse uma escolha, né? Como se fosse uma escolha. Isso tem tudo a ver com o nosso sistema, né? Sim. Com o sistema neoliberal, enfim. Patriarcal e tudo. E tudo mais. Tudo mais, E aí, só para concluir aqui, então, faço, né? Enfim, sou coordenadora junto com uma professora, a professora Gardênia, desse projeto, né? Do Conecta. Além disso, eu faço mestrado também na UFG, né, no PGP, que é o Departamento de Psicologia, sobre identidades lésbicas, pensar em personalidade, enfim, essas questões mais pragmáticas. E, atualmente, também eu faço uma especialização na Fiocruz do Rio de Janeiro, sobre direitos humanos, gênero e sexualidade. Fantástica, hein? Sim. Lindo. E, então, enfim, é muita coisa. E é isso. E tem que ser, né? A gente tem que buscar, né? Tem que ir fazer, a gente tem que se unir, esse coletivo aí, né? Você já está fazendo sua parte. Vamos lá, Eric, se apresente, seja bem-vindo novamente, obrigado pelo convite. Se apresente e volta para dar um contexto geral aí do tema, né? Dos dados que eu te passei. Eu sou o Dom Eric, eu sou uma pessoa transmasculina, que nem eu estava falando, né? Eu sou alinhado ao masculino, mas não a figura do homem, do que é ser homem, porque aí a gente entra no embate, né? Isso, igual você me falou. Fazer um recorte, sempre gosto de falar, né? Você me falou pansexual, né? Sim, pansexual. Gosta de pessoas, sim, né? Atração, conexões, né? Sim, conexões. Sem distinção de identidade, gênero, enfim. Então, eu atuo desde 2019 na clínica. E aí, quando eu transicionei, né? Eu transicionei aos 30 anos. Então, aí eu transicionei também a minha atuação profissional. Então, eu faço especialização em atendimento para pessoas LGBTs. E aí, meu enfoque também é atendimento clínico para pessoas trans. Então, hoje a minha clínica é composta só de pessoas trans. E aí, atrelado a isso, né? Eu estava até conversando com a aluna também, que a nossa atuação, ela precisa ser política, né? A gente precisa ser crítico também enquanto profissional. Então, eu tenho uma atuação também social, que eu participo do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, que é o único instituto que a gente tem no Brasil, né? O maior que nós temos, quase 600 filiados, só transmasculinos. Bacana, eu não conhecia. Só transmasculinos, e aí em cada estado tem a representação e os meninos atuando dentro dos seus territórios. E aí, dentro do IBRAT, eu estou com uma coordenação nacional de saúde mental. E aí, eu também participo de alguns projetos. E aí, atualmente, está rodando no Brasil o projeto que a gente chama Minha Saúde Transmasculina Importa, que é uma coalizão de 4 países. Aí estamos Brasil, Equador, Bolívia e Peru. E aí, esse projeto ele é financiado pelo Racing Equality, que é uma organização, né,
internacional que financia projetos em prol da comunidade LGBT. Eu estou até com a blusinha do projeto aqui também. Me Salu Transmasculino Importa. Isso. E aí, dentro do projeto, eu estou como assistente territorial Brasil e também como tradutor, né? Eu traduzo os podcasts que vão ter, os webinários, né? Então, você está por dentro aí desses dados, realmente, que a saúde mental necessita de um olhar diferente, a gente precisa ter essa pauta mais presente, né? Precisa, porque eu sempre falo, quando eu falo de saúde mental, eu tô falando de qualidade de vida. Eu não estou só falando qualidade de vida. Você ir na terapia e ir lá dar conta de tudo. A questão é porque a gente está inserido dentro de uma sociedade, dentro de um cenário político. Né? Cobrança, cenário político, né? O parlamento legislativo, que está uma bagunça também. Então, quem nos defende, né? Quem que a gente está votando também para defender as nossas pautas. Então, tudo isso é uma construção de saúde mental. Então, eu falo, né? E minha atuação é específica para pessoas trans. Então, a gente sabe hoje... E, inclusive, eu vou trazer os dados aqui que os trans não binários são, dentro da comunidade, os que mais, não só procuram, né? Terapias, ajuda psicológica, mas também os que mais sofrem dentro ainda da bolha da comunidade. Né? Sim, porque, veja, não tenho orgulho de dar esse dado. A gente está no 15º ano como o país que mais mata pessoas trans no mundo. Temos mais de 190 países no mundo e o Brasil é o primeiro. Então, assim, você acha que como que é pra gente a saúde mental? Exatamente. Né? É a violência, é a segregação, é o olhar, é expulso do casa, convívio familiar. Família, amigos. Isso sim acontece, eu não estou relativizando o sofrimento, longe de mim, né? Mas a gente sabe que essa renúncia da cisgeneridade, ela é difícil, né? Você renuncia a certos privilégios e certos acessos, e aí é onde começa o grande embate, né? E aí você busca postos de saúde, lugares, e aí você também é retirado desses espaços, porque o SUS hoje em dia, por exemplo, eu enquanto transmasculino, se eu vou no SUS e quero fazer um exame ginecológico, ele não reconhece que um homem pode fazer um exame ginecológico. Então, o SUS é transfóbico. Ajuda de um lado e não apoia do outro, né? Sim. Assim, muda o nome, mas não muda o atendimento, é difícil, né? É a estrutura, né? É complicado. De acordo com o dado aqui, por exemplo, que a gente fala, realmente, assim, a questão de saúde mental, a comunidade, né, ela tem que lidar aí com essas séries, né, de desafios e onde que leva a gente aí, então, para o estresse crônico, né? Aí tem que esconder a identidade, ou então quando você se assume, aí tem um conflito, né? Familiar, ambiente de trabalho, colegas, né? Então, é difícil pra gente, né? Você abre um espaço, mas parece que fecha outro, né? Sim. Abre uma porta e fecha outra. E é muito importante a gente nomear. O nome desse adoecimento se chama violência. Não é uma coisa que eu não consigo lidar enquanto LGBT com as coisas que acontecem. Não é isso. Isso é uma decorrência das violências. Isso é uma resposta dessa opressão. É medo, né? Opressão. É uma opressão ancestral, né? Sim, histórica. A gente precisa começar a responsabilizar também a sociedade no mal-estar que ela causa, né? Sim, o Freud já dizia isso lá no mal-estar da sociedade, né? E todo o estudo dele. Mas eu não sofro porque eu sou trans. Dizer, eu sou sofre pelo outro, né? Porque é pela violência. Pela violência que a gente sofre, por ser violentado que eu sofro, né? Sim. E aí que a gente começa a responsabilizar quem a gente tem que Perfeita colocação. O autoconhecimento e a saúde mental já começa aí entendendo. Assim, eu não sou infeliz porque eu sou sim. Eu sou sim porque a sociedade não tem esse olhar, né? E tá adoecida, né? Tá adoecida e vai adoecendo. Exatamente. Né? Quem tem um pouquinho de sanidade, tem coragem para ir, né? Aí eles adoecem ainda mais a gente, né? E aí, só queria fazer um comentário aqui para não perder. O Eric comentou sobre o Congresso, sobre a bagunça do Congresso, enfim. E aí eu acho que uma das determinações desse adoecimento, ele está ali, né? Ele está, enfim, em quem detém o poder hoje em dia, que a gente tem a bancada do boi e a bancada da bala. E aí, falando de onde a gente fala, né? A gente fala aqui do centro-oeste do país, onde a bancada do boi e da bala estão fortes, né? E essa bancada, ela, querendo ou não, tensiona
e tensiona com muita força as nossas possibilidades de ser e fazer. Né? Porque na medida em que eles tensionam, em que eles querem continuar com lá os patrimônios deles, né? Enfim, tanto o patrimônio Poder, quanto né? Poder. o poder em si deles, isso tem tudo a ver com a nossa possibilidade de ser e poder. Sim, de então, ir e vir, e de existir, de manifestar, né? A própria existência, né? Uhum. Com certeza. Então, isso que vocês estão falando, né? A gente sabe o impacto que tem, então, né? Nesse tema importantíssimo. Tudo isso aí e muito mais tem esse impacto na nossa saúde, né? Eu sei muito bem, né? Porque você ainda é uma lésbica, ainda tem um padrão heteronormativo. Eu de você, de duas lésbicas aqui, o seu preconceito provavelmente é quando você fala, não, eu sou lésbica. Provavelmente vem a partir de que você se assume, né? Agora, eu já cheguei, por exemplo, né? Já é uma outra visão, né? Cada um tem, né? A travesti e tal, assim, tem um preconceito dentro da bolha da comunidade. Também. E, às vezes, até dentro da nossa própria comunidade, a gente tem, né? Às vezes tem a lésbica que não aceita a mulher trans, tem essas coisas, né? Tem esse preconceito falar dentro de disso. nós também, né? Então, tem que se construir. A gente, porque é meio que inconsciente, né? A gente vai normalizando certas coisas, né? Eu também não sou desse jeito, mas nem tanto, precisa ser desse tanto, né? Então, existe esse preconceito dentro da comunidade, né? Sim. Dentro da comunidade também. Então, a gente sabe aí que a homofobia está enraizada na sociedade, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, causando estresses psicológicos. Então, preconceito. Vamos entrar agora na área de família, né? Então, críticas e julgamentos, né? Vivenciados aí dentro de casa. Qual a opinião de vocês aí? Muitos de nós, a gente não é aceito, né? A gente é expulso dentro de casa, a gente não, né? Não é respeitado, não é visto, é como doido, é como maluco, é demoniado, revoltado, né? Uhum. Aí vai, e de acordo com os dados de psicologia, né? Psiquiatria aqui, ele vai levar a gente para depressão, uso de drogas, suicídio, substâncias, né? Sim. Eu sou prova viva aqui de toda essa superação, né? E aí, o que vocês acham? Vamos chegar a esse ponto da família. Qual a opinião de vocês aí sobre a criança, né? LGBT ou um adolescente aí? O que vocês têm para falar sobre a família? Como que essas famílias... O que a gente pode fazer para a gente ser mais aceito dentro de casa, os nossos amigos? Você mesmo falou, né, Luna, que você não teve esse problema, né? Você dentro do aspecto, né, do espectro LGBT, você é uma privilegiada, né? Você disse, né? Me diz aí, o que você, dentro do seu privilégio, você me diz qual o seu privilégio, como que isso foi bom para a sua saúde mental, e o que você já, né, ouviu aí, o que você ouve de pessoas que não têm esse privilégio, igual eu estava falando assim, eu não tenho privilégio nenhum, nunca tive, né? Como que você lida, qual a sua opinião? Tá, Então, sim, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, né? Eu acho que em vários âmbitos, em vários sentidos, assim. Você comentou sobre a cis heteronormatividade, né? Não você se encaixaria ali, né? Assim. Eu me encaixaria em alguns aspectos disso. Eu não me considero... Superficialmente falando, né? Você se encaixa nesse sistema, esse padrão, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma definição, né? Tipo, o que é a cis-heteronormatividade, que se trata de uma norma, e aí é essa pressão que a gente sofre para obedecer a certas regras, certas normas sociais, e que regem o que é certo, o que é errado, o que é doença, o que é saúde, o que é permitido e o que não é permitido. Isso é a normatividade, né? E a cis-heterossexualidade. Que é opressora, né? Isso, é opressora. Aí tem a cis-heterossexualidade, né? Que daí é em si o indivíduo ali, né? O que aquele indivíduo ele se encaixa dentro desse padrão normativo, né? E aí eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu não tenho que enfrentar algumas situações que, por exemplo, a sapatão que é pobre enfrenta, pode a sapatão que é masculina enfrenta. Porque aí eu me encaixo dentro desse padrão, então eu tenho privilégios desse padrão, né? E dependendo da classe social que você também está, às vezes é ainda mais privilégio, né? Porque às vezes tem esse padrão
lésbico igual eu aqui, também dentro de uma classe social um pouco melhor também é outra visão, né? Dependendo se tem, né, o apoio ou até o privilégio de classe mesmo, né? Tem essa questão. Eu, enquanto uma boa marxista, entendo que a classe, ela define muita coisa, Sim. né? Muita Claro. coisa. E aí, enfim... Ou tudo, né, praticamente, né? Se não for tudo, muita coisa. É uma conversa complexa. É complexo. Mas, enfim, aí você tinha perguntado, né, sobre Sua opinião. sobre a minha opinião, enfim. Então, na minha família, não que eu não enfrentei problemas, claro, né? Enfim, minha família tem uma raiz cristã, tem uma raiz normativa também. A minha mãe, quando ficou sabendo, porque eu fui retirada do armário, né? A minha mãe, quando ficou sabendo, quis me mandar para terapia, para arrumar isso, enfim. Mas aí, com o tempo... e aí também com as É reverberações... bom que o pai, ele não quer ir para terapia entender o filho, né? Ele quer que o filho vai, né? É complicado. Uhum. Sim, e aí é interessante, né, assim, porque no meu caso, né, por uma ausência paterna, por meu pai quase nunca estar em casa, eu não tive que lidar com isso com ele diretamente. Então, nunca lidei com meu pai da minha sexualidade. Ele foi lidando sozinho e eu também fui vivendo a minha vida, foi só eu e minha mãe. E isso acabou culminando num privilégio, assim, não fui expulsa de casa, só fui mandada ali para terapia, enfim. Isso dentro da saúde mental vai colocando a gente em outras posições, né? Enfim, voltei todos os meus estudos para isso, por também sentir, né? Participo da comunidade, por também sentir mesmo estando dentro de um privilégio, por sentir a injustiça, por sempre ali ser forçada, sentir a heteronormatividade, sentir que quando eu estava lá nos meus relacionamentos, eu tinha que lidar com eles sozinha, porque nem minhas amigas me entendiam. Não tem desabafo, né? Não tem desabafo, não tem nada. Acolhimento, né? Sim. Exatamente. E aí, a minha opinião, ela vai dentro desse aprofundamento de quem que é cada pessoa, o que cada pessoa sofre ali a partir desse padrão que é hegemônico, né? Sim. E que o problema, né, como o Dom estava falando, o problema não está no indivíduo, não está na minha sexualidade, que, enfim, se eu gosto de uma coisa, se eu gosto de outra coisa, tanto faz. Se eu sou uma coisa, eu sou outra coisa, tanto faz. O problema está em quem tem o poder, em quem está ali, que é a bancada do boi e da bala, e que quer manter esse poder e que precisa de um certo tipo de corpo para poder fazer lucrar. Né, que precisa ali de uma certa organização social, porque eles não podem perder o controle, porque todas as estruturas sociais são regidas para que eles continuem tendo controle. Se eles perdem isso, se a gente começa a se rebelar, se a gente começa a falar, não, está errado isso, pode ser do nosso jeito também, aí eles travam, né? Aí eles começam a falar, não, aqui não pode aborto. Né? Vai sempre colocando, a gente arruma uma solução, ele arruma um problema, solução, problema. Mas me diz então, Eric, qual que é a sua opinião? O que a gente pode... O que você sofreu, né? Se você já sofreu dentro da sua casa, se foi expulso, se você consegue enxergar esse lugar de privilégio de alguns, né, o sofrimento de outros, né, que não tem um acolhimento da família. Sim. Se você for uma criança, se você conhece essa luta das crianças LGBT, qual a sua opinião, né? Então, eu não gosto muito da palavra privilégio, porque me parece que a gente desnaturaliza quando fala privilégio, porque o natural é ser acolhido, o natural é ser respeitado. É triste entender que... É bem difícil eu falar assim, eu não sou uma privilegiada, é bem doído isso, eu te entendo. Mas aí é que tá, Mas o que a gente pega com essa dor e o que a gente faz, porque, se não tem uma família que a gente considera consanguínea, né? Porque, para mim, definição de família é laço de afeto, carinho, acolhimento, escuta, respeito. Isso, para mim, é família. Sim. Então, a minha transição ela foi um divisor para eu entender e poder reconfigurar também o que era família para mim. Porque é uma dificuldade, né? Porque é uma estrutura. Diálogo, né? Não, é uma estrutura. A família tradicional brasileira, ela é uma estrutura que ela não possibilita ser, né? Mas sim obedecer. E aí, a minha família, assim, ela foi... Antes eu me assumi, né? Bem antes, como era uma mulher cis lésbica,
E aí, quando eu transicionei, eu já estava fora de casa. Então, por exemplo, eu já me adiantei, né? Uhum. Já foi, eu já depois, peguei. mas durante esse. Eu já peguei meu caminho. Né, Eu tive alguns embates com algumas pessoas da minha família, principalmente os homens da família. Porque essa coisa, né? Com essa coisa genitalista. Eu não vou chamar você pelo seu nome. Homem é só aquele pequeno negócio ali, né? Sim. Homem, como é que fala assim? Homem é aquele negócio que fica em volta do pênis, né? Sim. Vocês querem cortar isso? E como se eu quisesse ser uma referência, e como se eles fossem referência pra mim de masculinidade. Tipo assim, eu tô nem te pedindo, você nem é referência pra mim. Então, assim, eu sempre fiz terapia. Então, eu tô em análise há 7 anos. Então, dos 7 anos, 4 anos já dentro da transição. Então, eu consegui delimitar muito bem o que é bom para mim e o que não é. E aí, se for família, se não for, para mim vai entrar todo mundo pelo mesmo caminho. Terapia em dia faz a gente ter esse limite, né? Porque, veja, eu transicionei e aí começaram. Tem que falar que nem homem. Tem que se vestir que nem homem. Como você disse, padrão também, né? Tem que se comportar com meu nome, que nem um homem. Aí eu falei assim, minha tia até falou isso pra mim, foi ela que falou pra mim. Eu falei, tia, deixa eu te falar uma coisa. Agora é por minha conta. Foram muitos anos pela conta de vocês. Dessa coisa de exigir, de eu ter que performar a feminilidade, de eu ter que fazer muitas coisas para suavizar o ego de vocês e despreocupar vocês. Então, pra fazer assim, parte dessa família, né? E agora não, querida, me deixa, tá? Sou transviado mesmo. Eu tô nessa, viu, assim, Eric? Quebro mesmo, sai daqui, me deixa em paz. Porque não quer, tá tudo bem. Porque imagina, eu sou um corpo com b****. Isso aí pode deixar, gente, porque é uma verdade. Então... E não é que não tem orgulho disso, né? As pessoas acham que não tem orgulho de ser... Eu visto masculinamente, mas eu não tenho orgulho do meu sagrado feminino, né? Da minha... Lógico que a gente tem, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver muito de uma boa. coisa Quem com tem a preocupação com isso são pessoas cisgêneras, heterossexuais, né? Que qualquer palavra já põe em risco, em conta, né? Quem ela acha que ela é, né? Então, eu não, essa galera é a galera reprimida, né? Na minha cabeça, não tira a cabeça, são pessoas adoecidas. Que não né? Normalizaram essa questão de reprimir mesmo e oprimir o que não se reprime, né? Sim, exatamente. Vai ser o ápice da autonomia, eu acho que o termo, né, que surgiu, a gente acompanhou na internet, que foi a nomenclatura, né, boyceta, que é um termo periférico, que foi criado por uma pessoa transmasculina lá em São Paulo. Então, assim, as identidades, né, elas são fluídas, as palavras são fluídas, e as pessoas estão finalmente olhando para uma palavra e dizer assim, se contemplar dentro dessa palavra e a vivência, né, dentro dela também. Então, eu acho que tem muito a ver também com o discurso religioso, né, esse pânico moral, porque sempre existiu o pânico moral contra pessoas LGBTs, né? Então, ser LGBT era uma coisa ruim. Você vai para o inferno. Não, eu ouvi na minha vida assim, não, você pode ser. Quando eu me assumi, né, comecei já a me assumir, né, para meus... Eu nasci, né? O pessoal que não queria aceitar. Eu nasci, o povo já olhava assim, aquela menina ali, sapatão, essa viada. Mas a família tem estrutura que não quer, né? Não aceita, sim, não, só fase, vamos para terapia, vamos para psicólogo, vamos internar essa menina e tal. Então, tinha essa questão mesmo. Aí, quando eu já me assumi, né, comecei a cortar o cabelo, já chega, não quero mais sandalinha, não quero mais vestidinho, que não dou conta desse trem. E falava, não, você não precisa ser masculina. Você não precisa, mas não é que eu sou masculina, eu sou o que eu sou, né? Eu gosto, é o meu estilo, né? Então, assim, não aceita, né? Então, assim, ou a pessoa te aceita, né? Ou não aceita. Então, muitas vezes, esse sistema, sim, né, de familiar nosso... Sim. Eu já sofri demais, né? Eu já sofri demais da conta. Jesus amado. Não só vivendo, mas vendo também, né? Gente ainda passou por coisa pior, ainda tem minha família, converso, estou junto, mas tem gente ainda pior ainda, né? De situações que eu já vivi. E aqui mais um dado, né? Que a cada 26 horas, uma pessoa LGBT é assassinada ou comete suicídio no Brasil, né? Chocante esse dado aí, né, gente? Complicado, né? É uma resposta do sofrimento causado. Sofrimento, exatamente. Sim. Aí eu só queria fazer um comentário que eu acho que, enfim, cabe interessante. Que, assim, essa lógica, né, de que a
a gente está aqui, a gente é oprimido, enfim. Mas isso sempre existiu. Eu acho que vale problematizar, né? Assim, vale problematizar, porque será que sempre existiu? Ou isso é uma formação que é de longo prazo, que está aí desde a colonização, falando do Brasil, né, especificamente, desde a colonização brasileira, que foi lá um processo escravagista, que foi um processo que matou lá, enfim, quase a população inteira indígena, que escravizou também, e que a gente tem reverberações disso até hoje, né? Porque só lembrando ali nas pesquisas, enfim, que a gente tem conhecimento, hoje o que a gente entende como população LGBT, enfim, ou como mulher trans, enfim, antes tinha um nome também que eram as tibira, né? Que eram pessoas que ficavam entre gêneros, né? E que essas pessoas elas eram entendidas enquanto pessoas um tanto quanto sagradas, né? E foi por causa da colonização, foi por causa dessa... Eu não tinha essa coisa, né? Assim, homens, cabelo grande, maquiagem, usavam, né? Assim, antigamente, eles se maquiavam, cabelo grande e tudo, né? Era outra coisa. Aí foi usando padrão, normatizando, e as pessoas não estudam, né? E muda, parece que dá um reset, né? Na mente das pessoas, né? E tal. Dá um reset, de repente, de tempo em tempo, a pessoa esquece a luta todinha histórica, né? Ancestral nossa, e começa tudo de novo, né? Mas aí, gente, vamos finalizar aí mais 10 minutinhos. 10 minutinhos o papo, né? Rapidinho. Vamos ficar devendo. E bom que a gente já marca outro podcast para continuar, porque o papo é longo mesmo, né, pessoal? O papo é longo. Para finalizar, então, gente, vamos só fechar aí, dando um conselho para a galera que assistiu, deixando o @, de vocês e tal. Você fala num sentido de fortalecimento? Isso, de fortalecimento. Aconselhar a galera, né, a fazer a terapias, o que você pode, para esse acolhimento com a saúde mental, coletivo, que tanto a comunidade quanto os héteros, né, para estar ajudando nesse coletivo, né, de saúde mental, né, ajudar a gente aí, um país, né, um Brasil mais saudável mentalmente, emocionalmente. Vou falar assim especificamente para pessoas trans, porque eu acho que é do lugar que eu vivo e dentro das minhas experiências também. Sim. Eu acredito que a luta ela é coletiva, então assim que se você sempre busque estar em comunidade, estar com pessoas trans, esteja com pessoas que têm vivências reais. Com a diversidade, né? Que tenham vivência com a diversidade. Primeiramente, se acolha, esteja entre os seus, porque eu acho que a partir do momento que a gente está entre os nossos é onde a gente começa a entender a luta, começa a entender o que nos antecede também. Isso. E eu acredito que se existe um lugar que você venha vivenciado violência, tem a perspectiva de que você pode criar um lugar saudável para você, e acredito que com a comunidade, né? Busque pessoas da militância também da sua cidade, pessoas que estão aí alinhadas e que estão dando também suporte. Dentro da política, né? Lembrar as pessoas que a gente é um ato político só de existir, né? Exatamente. Só da gente existir, a gente já é um ato político. Né? Então, Exato. assim, vamos estar mais envolvidos, né? Para votar, votar consciente em quem está nos apoiando dentro da Câmara, não só na presidência, a gente foca muito na presidência, né? Mas ali na pirâmide tem uma turma, né? Exato. Só complementando. E procurem essas referências da cidade de vocês, porque eu acredito que com essas referências vocês conseguem ser orientadas com qualidade e conseguem acessar os seus direitos, né? Então, por exemplo, aqui em Goiânia... E conquistá-los, né? E conquistados, sim. E, por exemplo, aqui em Goiânia, nós temos a Cristiane Beatriz, que é uma pessoa muito ativa dentro do movimento social, a Rayane Eduarda, o Renato, que é um rapaz trans, eu também. E são pessoas que dão suporte. Por exemplo, Eric, estou com dificuldade de retificação. A gente tem a Defensoria Pública também, ali que fica perto ali na Cora Coralina, ali ao redor da Praça Cívica, que tem um núcleo específico de direitos humanos, onde lá você pode, se você sofreu por alguma questão de violência, de negação de direitos, você pode, na Defensoria Pública, estar muito atuante em Goiânia.
E vem realizado mutirões não só em Goiânia, mas também em outras cidades que têm sede da Defensoria Pública. Então, acho que a gente se apropriar também dos mecanismos de justiça que a gente tem para acessar. E é isso, comunidade e acesso de direitos no judiciário, que é a Defensoria Pública, o Ministério Público. E aí, dentro deles, a gente consegue encaminhar para outras questões, Isso, né? a gente Para a questão vai da saúde. ramificando isso. Exatamente. Muito bom, Eric. Deixa seu arroba. Muito obrigada aí pela participação, viu? Pessoal, Vou deixar meu arroba e também o do projeto, porque por favor. pessoas transmasculinas, homens transmasculinos não binários. A gente está rodando o projeto no Brasil e agora a gente vai iniciar os podcasts. Então, que é em espanhol, né? Que a coordenação é do Peru. Então, é mi.salud. Nossa camisetinha aí, acho que dá para ver lá, né? Mi Salud transmasculina importa. Muito bom. Isso. E aí, meu arroba é @trans_amazônico, né? Que eu sou acriano, então... legal, muito sou bom. acriano praticante. E é isso, obrigado. Muito obrigada, Eric. Luna? Eita, depois do Eric. Eu acho que falou tudo. Incrível, incrível, falou tudo. É isso, eu concordo completamente com todas as palavras. E assim, talvez só um complemento, porque é isso. Duas coisas, né? Também existe a praxis universitária, que é outro canal de conexão das pessoas LGBT, da comunidade LGBT, com esses outros serviços. Né? Às vezes você, nossa, que número que eu ligo, quem que eu converso, enfim. Às vezes a universidade Quem pode poderá me defender? Quem poderá nos salvar, nos defender. Nos salvar. Enfim, aí eu coloco, né? Quem poderá... Com quem eu me junto. Mais isso. Então, tem esses dois projetos, né, de Goiânia, que são vinculados à UFG, que é o projeto Camaleoa, que daí o arroba é camaleoa.psi. Procurem, entrem em contato. Camaleoa.psi, gente. Camaleoa.psi. E aí tem o Sertão, né, que eu conheço, que são pessoas amigas, enfim, que estão... Sertão. Seria isso, né? Exatamente. Sertão. Tudão. E aí tem esses dois projetos que talvez possam ser, né, canais para uma defensoria pública, enfim, ou para mais informações sobre, mas a defensoria pública dá para chegar só, né, porque o pessoal lá é muito massa. E aí, além disso, eu acho que fica no olhar ali, numa mudança de perspectiva, que às vezes precisa, né, da gente se entender mesmo enquanto comunidade, da gente acreditar mais na nossa potencialidade de transformar as coisas. Transformar as coisas mesmo, assim, ó, não, eu tenho um projeto, e aí seria mais uma luta contra o individualismo atual, que a gente está muito cerceado, né? A gente está muito ali no nosso celular, a gente está muito ali na nossa rede própria, assim, ultimamente. Então, esse olhar para o olho das pessoas LGBT, e não parar, só isso... ouvir, né? Nossa, você senta com alguém para falar alguma coisa, a pessoa, né? Não olha, não tem esse contato, né? Exatamente. Eu acho que é isso, tá assim. Desligado disso aí, né? E aí o que eu falaria é isso e pronto, façam redes, sentem em bar, conversa, queira saber sobre quem é essa outra pessoa que está ali com você, façam projetos juntos, façam projetos de coletividade, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui agora é um exemplo disso e que dá para cada pessoa consegue fazer ali um pouquinho mais em comunidade. Sim. Né? Eu não tenho arroba, deixo, então, da Camaleoa. Tá cuidando né? da saúde mental, não mexe com redes sociais, tá cuidando da saúde mental nossa e dela, muito bom. É isso, então é isso. Você passou o arroba Camaleão Psy lá, né? Camaleoa.psi. Psi e o Sertão. Fechou. Você é o underline amazônico. E Miss Salud Transmasculina. Miss Salud, isso aí. Gente, e é isso. Foi ótimo estar com vocês. O nervosismo passou? Não, passou. Mas foi legal, gostei muito. Tem muitas perguntas aqui para fazer, muita coisa para a gente destrinchar, né? Mas é um tema para a vida inteira. Então, muito obrigada. Eu vou deixar meu arroba para vocês também. Posso ir, produção? Eu tenho 3 arroba. Perfil pessoal, eu sou _Eloá. Tem lá o perfil do podcast, Futuro Podcast. Estou aqui treinando aqui para o meu futuro podcast, @falatudão, que tem tudo conectado ali com o Sertão, hein? Tá tudo conectado. E tem o arroba da terapia, né? Doelo
doelo.brasil, que é terapias integrativas, né? Eu sou terapeuta e tô lá também falando o tempo todo e levando a galera para a saúde mental. Foi um prazer, obrigada a todo mundo, obrigada produção, obrigada essa oportunidade. Meninos, gratidão. Até mais, viu? Tchau, galera, obrigadão, hein?